que eu esqueça. E, jovens, eu preciso começar essa aula falando para vocês que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos. E eu vou começar essa aula falando para vocês sobre os trabalhinhos que eu comentei ali no mural que eu postei para vocês agora há pouco. Então, são 4 trabalhos, jovens. O Forms, que já foi na nossa última aula, que foi há 15 dias atrás, eu já tinha falado dele para vocês, já tinham tido um tempo para fazer, né? Então, esse a gente já encerrou. Caso alguém não tenha feito Forms, me manda um e-mail falando, professor, eu perdi a data, não fiz o Forms, que aí eu vou conversar com a orientação, ver se a gente vai fazer uma segunda chamada, se vai fazer uma segunda chamada de tudo, não sei como é que vai ficar ainda, mas aí me avisem para eu saber como vocês estão acompanhando esses trabalhos aí, tá bom? Mas o Form já encerrou. E aí tem as 2 atividades que eu pedi hoje, uma é o mapa mental sobre vetores e a outra é o podcast sobre as leis de Newton. O mapa mental, jovenzinhos, você pode fazer no caderno, se você quiser, e aí tirar uma foto, me mandar a foto. Ou se você quiser fazer usando algum recurso digital, também pode, inclusive eu incentivo, que fica mais legal, tem mais recurso para usar e assim por diante. Pode usar, não tem problema, tá bom? O que não pode fazer, jovens? É querer baixar um mapa mental pronto da internet e me enviar. Eu sei identificar o que foi vocês que fizeram e o que vocês não fizeram, tá bom? Isso também vai ser avaliado. Então, pode usar recurso digital para vocês construírem o próprio mapa mental de vocês, tá bom? Pode usar o Part. Tem outro recurso que estavam comentando comigo esses dias, que é exclusivo para coisas com esse caráter, tipo mapa mental, que fica bem legal também. Pode usar, não tem problema, tá bom? O podcast, jovens, para falar sobre forças e leis de Newton. Então, nós já fizemos vários exercícios sobre as leis de Newton, vários exercícios de força. Então, vocês podem escolher uma aplicação para falar, por exemplo, no elevador, ou em sistema de roldanas, ou pesquisar alguma coisa sobre aplicação no cotidiano, na construção civil, enfim, fiquem livres, mas tem que estar associada a forças e leis de Newton, tá bom? Por que é 1 minuto e 30, 2 minutos? Porque, jovens, o podcast é só o áudio, não é para mandar o vídeo, é só o áudio. Porque daí ele fica mais leve e você consegue enviar por e-mail. Se for vídeo, você não vai conseguir mandar por e-mail, tá bom? Por isso o áudio. Você pode usar o recurso, a forma que você achar mais conveniente para me mandar esse áudio por e-mail. A forma que eu testei e funciona, que é bem simples. Você pode gravar o áudio pelo WhatsApp, manda para qualquer pessoa que você queira, manda para alguém da sala aí, ou sei lá, dá um jeito de salvar no WhatsApp. E aí, depois que você mandou o áudio, você consegue compartilhar ele por e-mail para qualquer pessoa da tua lista. Então, vocês podem me colocar, compartilhar comigo o áudio que vocês fizeram via WhatsApp, tá bom? Então, de 1 minuto e 30 a 2 minutos, beleza? Bem fácil. Se você conhecer outro caminho, o senhor tem um programinha que já grava o áudio direto, não precisa mandar pelo WhatsApp, não tem problema. Faça o caminho que vocês acharem mais fácil. Esse exemplo eu só dei para quem não tem ideia de como que dá para fazer, tá bom? É uma possibilidade. Tem que mandar por e-mail, tá bom? Então, não vou mandar o meu número do WhatsApp para vocês mandarem para o meu WhatsApp, não. Vocês vão fazer e mandar por e-mail, tá bom? Então, aquele e-mail que está listado lá no planejamento semanal, tá bom? É profeverton@assuncal.com.br, se eu não me engano. Mas tem bonitinho escrito lá no planejamento dessa semana, beleza? E a 4ª atividade, jovenzinhos, que eu pedi para vocês, são os exercícios... Cadê? São os exercícios do 1 ao 12, da página 186 a 188, no livro 1A. Cuidado, jovenzinhos, para não confundir as coisas aí, beleza? Nós estamos agora trabalhando no livro 1B, tá bom? Os exercícios que nós vamos fazer depois é do 1B. O que vocês vão me entregar é do livro anterior, o 1A. Estão vendo aqui, ó? 1A, ó. 1A. Tá vendo aqui? 1A? Então, 1A. Beleza? Página 186 a 188. Eu fiz a correção com vocês já. Talvez eu não tenha feito todos, mas vários aqui eu fiz, tá bom? Inclusive, jovens, se vocês voltarem, deixei salvo para vocês lá na pasta do Drive da turma de vocês, a lista de links
das aulas que foram gravadas, que eu estou publicando todas elas no YouTube, vocês podem acessar qualquer uma delas lá. Então, você pode rever essa aula da correção aí, tá bom? Se você precisar, Professor, mas eu já fiz a correção, talvez não de todos. Diga. tem alguns exercícios que, por exemplo, o enunciado diz velocidade constante, daí você consegue concluir algumas coisas. Como que vai fazer a correção desse exercício? Tipo, mostrar para você que eu entendi. Quando você escreve que a velocidade é constante, eu já sei que você quer me dizer que significa que a força resultante é zero. Então, nós vamos fazer exercícios na sequência que ele vai dizer: um corpo se move com velocidade constante sobre a ação de tal força, tal força. Daí eu mostro para vocês como que vocês podem indicar essa condição de que pela velocidade ser constante, você desenvolve todo aquele raciocínio da sequência daí. Tá bom? Ah, tá, beleza. Beleza. Mais perguntinhas, jovenzinhos? Mandem aí. Vai lá. Professor, esse podcast, ele pode ser explicando as 3 leis de Newton, tipo, como você sabe, e falando de algum exercício que a gente resolveu? Pode. Desde que esteja associado às leis de Newton, pode sim. Fique à vontade para fazer como você achar mais interessante. Você pode falar sobre as 3 leis e dar exemplos, pode falar sobre as 3 leis e falar sobre um exercício que vai abordar as 3 leis. Você pode não falar diretamente das 3 leis, mas falar de um fenômeno que envolve as leis. Você pode dar uma aplicação do cotidiano das 3 leis, enfim, fica a seu critério como que você vai fazer. Desde que o assunto esteja associado às leis de Newton e a forças. Tá bom? Mais perguntas, jovenzinhos? Bandem. Professor, Diga. você falou que os exercícios é da 186 a 188. Então é Isso. para mandar só até o exercício 12, né? Exatamente. Isso aí, até o 12. A lista completa desse tópico vai até o 15, tá? Mas eu tô pedindo para vocês até o 12. Beleza? Mais questões? Mandem. Show? Então, beleza, jovens. Até quando vocês vão mandar isso aí para mim? Tá lá no planejamento dessa semana, que é até o dia 25 de junho, jovens. Ou seja, até quinta-feira da semana que vem. Então, o Forms já foi. Os exercícios, teoricamente, já estão prontos. É só fotografar e enviar. Então, tem 2 atividades aí. O podcast, mas é curtinho, né? 2 minutinhos para você fazer. Mais um tempinho de pesquisa. E o mapa mental, que daí vai dar um pouquinho mais de trabalho. Tem que fazer, construir. Mas são 2 atividades relativamente curtas, tá bom? Aconselho, jovenzinhos, fortemente que vocês tenham os outros exercícios que nós já fizemos juntos aí encaminhados, porque em algum momento eu vou acabar pedindo eles para vocês também, tá bom? Então é importante ter eles organizados, engatilhados. Em algum momento eu vou pedir essas fotos, porque eles vão compor as nossas notas processuais de trabalho, beleza? Nós íamos fazer o nosso trabalho com o projeto Catapulta, beleza? Mas nós já estamos em junho, mesmo que a gente volte, a previsão atual é voltar em agosto, mas a Secretaria de Educação já deixou claro que talvez não volte em agosto, talvez volte de forma parcial, eles ainda não decidiram isso, vai depender de como a pandemia vai estar, se vai estar controlada, se não vai estar controlada, tudo isso vai influenciar. Então não tem como a gente saber, e eu não posso ficar esperando essa definição para planejar como a gente vai fazer a nossa avaliação. Então, infelizmente, jovenzinhos, a princípio, nós vamos ficar sem o projeto Catapulta e vamos fazer essas atividades que vão compor a nota de avaliação. Se quando nós voltarmos para as aulas presenciais, nós tivermos tempo hábil, a gente pode fazer um projeto Catapulta com uma outra proposta, talvez uma miniatura, algo mais simples, mais fácil, com menos custo. Se for possível, se for conveniente, quando a gente voltar, a gente define essas coisas. Mas, por enquanto, a gente segura o projeto Catapulta aí. Beleza? Senhor, Perguntinhas, mandem. Diga, jovem. mas a gente não poderia fazer esse projeto Catapulta ano que vem, quando tudo voltar ao normal? Veja, ano que vem a gente vai ter um projeto sim, só que como o assunto Catapulta, ele é da primeira série, é o assunto que é lançamento oblíquo, eu tinha pensado em fazer um outro projeto com o assunto do segundo ano, que é eletricidade.
Mas é uma possibilidade, ao invés de fazer de eletricidade, fazer o projeto catapulta, né? Fazer a primeira série do ano que vem, a segunda série do ano que vem, um campeonato maior. Vamos pensar nas duas possibilidades, mas ano que vem vai ter um campeonato. Eu tinha pensado em fazer um campeonato de carrinho elétrico. Cada equipe constrói o seu carrinho elétrico, a gente faz algumas provas para ver qual carrinho é mais rápido, qual vai mais longe, enfim. Mas a gente pode pensar tanto no carrinho elétrico quanto na catapulta. Vamos ver as possibilidades aí. Beleza? Beleza. Beleza. Sacanagem, né? Poxa, a pandemia esse ano quebrou a perna de todo mundo, não é verdade? Mas faz parte, né, jovens? Faz parte. Pelo menos estamos todos com recursos e nos virando e conseguindo fazer as coisas, na verdade. Tem gente que está em uma situação muito pior que a nossa, né? Mais questionamentos? Mandem, jovenzinhos. Vai lá. Fechou? Então, nós vamos brincar com os exercícios, galera. Vamos lá. Livro 1B agora, ali, ó. Estão vendo aqui, ó. 1B. Nós vamos fazer exercícios de plano inclinado, jovenzinhos. Então, página 164 do livro 1B. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para que vocês possam acompanhando a resolução junto comigo. Só antes, eu vou registrar aqui. Então, vamos lá. Compartilhar tela. Aí, jovenzinhos, agora vocês conseguem ver a minha tela. Eu vou deixar o chat aberto, jovens, qualquer dúvida, podem me mandando aqui pelo chat, se quiserem, que eu já vou respondendo vocês na sequência daí, tá? Então, vamos lá, jovens. Página 164. Nós vamos fazer o exercício 3, aplicando conhecimentos 3. Então, vamos lá. Diz assim o enunciado do exercício, jovens. Um bloco inicialmente está em repouso sobre o tampo horizontal áspero de uma mesa, sob a ação unicamente de seu peso e da força exercida pela mesa. Em seguida, inclina-se a mesa de um certo ângulo, de modo que o bloco não deslize e permaneça em repouso na nova posição. Analisando a força de contato entre o bloco e o tampo, podemos dizer que a força de contato, a sua componente normal e a sua componente de atrito, respectivamente, em relação à situação anterior. Aí ele quer saber se elas aumentaram, diminuíram, permaneceram iguais, o que aconteceu com cada uma delas. Então, vamos avaliar, jovens, as duas situações aqui. Eu vou fazer a primeira situação aqui. E o bloquinho está aqui, ó, em cima do plano inclinado. Plano horizontal, perdão. E na segunda situação, agora esse plano sofreu uma certa inclinação. E nós temos o mesmo bloquinho sobre esse plano. Então, eu vou falar que essa aqui é a situação 1 e essa é a situação 2. Beleza? Jovens, seguinte. Quais são as forças que atuam nos blocos em cada situação? Então, vamos lá. Eu sei que aqui, no primeiro caso, eu tenho uma força normal, que é perpendicular à superfície, e eu tenho uma força vertical para baixo, que é a força peso. Beleza? Então, tá aqui, normal e peso. Nesse caso aqui, jovenzinhos, o que nós vamos ter de força? Eu tenho a força normal, que é perpendicular à superfície,
tem a força peso, que é na vertical para baixo. E aí tem um problema, né? Porque essa força peso agora, ela não é nem perpendicular nem paralela à superfície. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, jovens? Eu vou fazer a decomposição dessa força peso. Eu vou ter uma componente... Peraí. Uma componente perpendicular à superfície do peso, que eu vou chamar de PY, e uma componente paralela à superfície, que é o PX. Quando eu começo a inclinar, jovens, a rampa não, o bloco não sai do lugar na rampa, porque existe aqui, ó, uma força de atrito que se opõe ao movimento, que dificulta o movimento do bloco, e ele fica em equilíbrio, fica em repouso. Então, são essas as duas situações. No primeiro caso, jovens, o que eu sei? Eu sei que a minha única força de contato nesse caso é a força normal. E eu sei que a normal é igual ao peso, tá bom? Então, o que eu posso escrever aqui, ó, separadamente? Que a força de contato é igual a normal apenas em módulo e que a força normal é igual ao peso. Então, eu escrevi isso separadamente. Quanto que vale a força de atrito aqui, jovem? Zero. Por que vale zero? Porque a força de atrito só vai surgir quando eu tentar empurrar esse bloco. Enquanto eu deixo ele em repouso, não vai ter atrito. O atrito surge quando eu tento fazer o objeto deslizar sobre o outro. Tá bom? Então, não vai ter força de atrito nesse caso. No caso 2, jovenzinhos, o que nós vamos perceber? No caso 2, ó, eu sei que vai ter de contato a normal e o atrito, tá bom? Então, eu posso escrever, se vocês lembrarem comigo, que a força de contato, o vetor força de contato, é o vetor normal mais o vetor força de atrito. Então, eu estou falando do vetor. Se eu for desenhar esse vetor aqui, jovens, a força de contato, ele sai no meio dos dois vetores, normal e atrito. Então, ele sai mais ou menos aqui assim, ó, tá? Então, essa é a minha força de contato. Agora, pensem comigo o seguinte, jovenzinhos. Vocês acham que esse bloco, ele exercício disse para nós que ele está em repouso. Então, eu sei que ele não vai subir na vertical, nem descer aqui na vertical. Então, o que eu posso afirmar sobre o peso e a força de contato? Continuam tendo a mesma intensidade, senão ele ia começar a subir aqui na vertical para cima ou afundar na vertical para baixo. Então, uma conclusão que eu chego é que a força de contato, ela tem a mesma intensidade da força-peso. Que a normal, ó, o bloco não vai subir perpendicular à superfície nem descer perpendicular à superfície, não vai afundar na rampa. Então, eu sei que a normal, ela tem a mesma intensidade do PY. E o atrito tem que ter a mesma intensidade do PX. Porque se o PX for maior, o bloco desce a rampa deslizando, o que não acontece. O exercício afirmou para nós que o bloco está em repouso. Então, o PX e o atrito precisam ter a mesma intensidade. Então, essas são as condições que nós temos, tá bom? E aí a gente tem que ver o que aconteceu com a força de contato, com a normal e o atrito. Então, vou fazer essa análise aqui, ó, nesse quadrinho aqui do cantinho. Tá? Então, ó, força de contato, jovens. Eu disse para vocês lá no começo, ó, no caso 1, que a força de contato ela era igual ao peso. E no caso 2, ela também continua igual ao peso. Então, ela é a mesma. Ela não aumentou nem diminuiu. A força normal, jovens, ela era igual ao peso. Agora ela é igual ao PY. PY vai ser P cosseno de θ. O ângulo θ, eu não desenhei ele aqui, né? Mas ele é esse ângulo de inclinação que a rampa faz com a superfície horizontal. Jovens, o cosseno de θ ele vai de 1 a 0, né? Se fosse na horizontal, o cosseno de θ seria 1. À medida que a rampa vai inclinando, ele vai de 1 para 0. Então, esse valor do cosseno de θ aqui, ó, ele vai ser maior que 0, mas menor do que 1. Então, quando eu multiplico o peso por esse cosseno de θ, vai dar um valor menor que o próprio peso. Vai ficar peso vezes 0,8 ou peso vezes 0,5, dependendo do ângulo.
Então, eu sei que PY é menor que o peso. Portanto, a força normal, ela diminui. Ok? Por quê? Porque antes eu tinha peso equivalendo com a normal. Agora eu tenho PY equivalendo com a normal. E por último, a nossa análise vai ser para o atrito. Jovens, o atrito antes era 0, passou a ser Px. Independente de quanto seja o Px, aumentou, né? Foi de 0 para algum outro valor. Então, a força de atrito aumenta. Então, deixa eu ver a sequência. Ele quer força de contato, a normal e o atrito. Então, é essa a sequência. Então, nas alternativas tem que ter mesma intensidade, diminuiu e aumentou. Então, ó, letra A e B não dá porque fala que a contato aumenta, e não. Na C bate, ó, fala que permaneceu a mesma força o contato, a normal diminuiu e atrito aumentou. Então, a letra C bateu. Na letra D não dá certo porque ele fala que todas as forças ficam iguais. É mentira, só o contato total que continua igual. E na letra E ele fala que o contato diminui, a força total. Portanto, a única alternativa correta, senhoras e senhores, aqui para esse exercício é a alternativa C de carinho. Beleza? Perguntinhas, jovenzinhos, e questionamentos do exercício 3 da página 164. Mandem aí, vai lá. Sir, você Diga. pode explicar de novo por que que a normal diminuiu? Sim, porque a normal, ó, antes ela era igual ao peso, concorda comigo? Ó? Normal e peso estavam na mesma direção que era vertical, se anulavam. No caso 2, o peso continua na vertical para baixo. Mas como eu inclinei a rampa, a normal, que é perpendicular à superfície, mudou de direção. Agora, a normal, ela anula com o PY. Beleza. Só que quem que é o PY? É o P vezes o cosseno de θ. Então, para eu saber se a normal vai ser maior ou menor que no caso 1, eu tenho que avaliar esse cosseno de θ. Porque eu vou multiplicar o peso por esse valor. Se o cosseno de θ for maior que 1, a minha normal aumentou de intensidade, porque daí o PY é maior que o peso P. Mas nesse caso, eu vi com vocês que, à medida que eu vou aumentando esse ângulo de inclinação, o meu ângulo θ vai aumentando. Então, o cosseno de 0 é igual a 1. Quando eu chego em 90 graus, o cosseno de 90 é 0. Então, o que eu sei? Que esse valor de ângulo de cosseno de θ vai indo de 1 até 0, à medida que ele vai subindo esse ângulo de inclinação. Então, eu sei que o meu cosseno de θ é maior que 0, mas é menor do que 1. Portanto, quando eu for fazer a multiplicação do peso P por esse valor que está compreendido entre 0 e 1, o meu resultado vai ser menor do que a própria força-peso. Por exemplo, vamos supor que dê 0,9 esse cosseno de θ, tá bom? A normal é igual ao PY, que vai ser o peso P vezes 0,9. Ou seja, é 0,9P. 0,9P é menor do que P. Ou seja, a intensidade diminuiu quando eu aumentei um pouquinho a inclinação da rampa. Pegou a ideia? Ah, tá, entendi. Mais perguntinhas, mandem. Fechou? Então, jovens, se quiserem dar um print na tela, agora é a hora, porque eu vou fazer outro exercício, vou pegar outra lousa com os senhores. Eu vou apagar essa. Professor, só Sim. uma dúvida. Você pode repetir de novo quais que são os prazos para as entregas das atividades? Porque eu não tinha entrado no Zoom ainda quando você falou. Lógico, meu rei. Quem que está falando aí agora é o Leonardo. Leonardo. 25 de junho, jovem. Quinta-feira da semana que vem. Valeu, professor. Por nada, meu jovem. Se vocês precisarem, jovem, podem mandar dúvidas por e-mail, tá bom? O e-mail não é um canal de comunicação para nós ficarmos conversando diariamente. Mas numa emergência, numa dúvida, algum problema, sei lá, o e-mail é uma possibilidade para a gente entrar em contato. Eu não estou olhando o e-mail todos os dias, tá bom? Eu me organizei, como eu trabalho em 2 colégios, eu estou olhando
um e-mail de cada colégio a cada dia. Então, se eu não olhar no dia que você mandou, provavelmente no dia seguinte eu já vou estar respondendo daí, tá bom? Então, quem deu o print deu. Vamos lá, próximo. Legal. Agora, jovens, nós vamos fazer o aplicando conhecimentos, o 6. Então, está na página 165. Eu já vou deixar os desenhos prontos aqui, tá? Vocês viram que loucura que é esse desenho? Aí. E aí tem a outra situação aqui. Então, ó, jovens, é um plano inclinado que vai ter deslizando sobre ele um outro bloquinho, um carrinho aí, tá bom? Então, é isso aqui que nós vamos ter. Aqui tem duas rodinhas, eu sei que o desenho não tá tudo aquilo, mas dá para entender o que está acontecendo, tá bom? E o ângulo θ que nós temos aqui, ó, é um ângulo de 30 graus. Beleza? Então, é isso que nós temos aí. Aí o exercício diz assim, jovenzinhos, no enunciado, ó. A figura 1 mostra um carrinho transportando um corpo de massa Mzinho por um plano sem atrito, inclinado em 30 graus com a horizontal. Ele é empurrado para cima, em linha reta, e com velocidade constante, por uma força constante, de intensidade 80 newtons. A figura 2 mostra o mesmo carrinho, já sem o corpo de massa Mzinho, descendo em linha reta e mantido com velocidade constante por uma força também constante de intensidade F2 igual a 60 newtons. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que a massa Mzinho vale em quilogramas. Então, ele quer a massa Mzinho, jovenzinhos, desse bloquinho. Eu vou dizer que essa aqui é a situação 1 e esta daqui é a situação 2. Beleza? Jovens, eu vou fazer o desenho de todas as forças que nós temos no sistema em cada um. Aqui, ó, no caso 1, eu vou dizer que tanto o bloquinho que está em cima do carrinho e o carrinho, jovens, os dois juntos, eu vou falar que constituem um único corpo, para facilitar a nossa vida. Então, quais são as forças que atuam sobre o carrinho? Eu sei que existe a força normal, que é perpendicular à superfície. Existe a força peso, que aponta para o centro da Terra. E o exercício disse que ele recebe uma força F1 constante nessa direção e sentido aqui, ó, fazendo ele subir a rampa. Jovens, eu tenho um problema. Peso não é nem paralelo nem perpendicular à superfície. Então, ó, vou decompor a força peso. Tem uma componente Px. Decomponho a força peso. Tem uma componente Py. Fechou? Faço a mesma brincadeira com o caso 2, jovens. E vão ser exatamente as mesmas forças, né? Eu tenho aqui, ó, a normal perpendicular à superfície. Tenho a força peso apontando para o centro da Terra e a força F2 que, aplicada sobre o carrinho, tem essa direção e sentido que é subindo a rampa. De novo, o peso não é paralelo nem perpendicular à superfície. Então, se eu faço a decomposição aqui, eu tenho a minha força Px paralela à superfície e a minha força Py, que é perpendicular à superfície. Beleza. Jovens, eu vou começar a fazer a análise a partir da situação 2,
porque não tem o bloquinho em cima, então fica mais fácil da gente resolver, tá bom? Então, eu vou fazer um traço aqui, ó. E a gente começa a fazer a nossa resolução aqui. Beleza? Então, ó, pensando na situação 2 primeiro. Beleza? Ó, se ele sobe com velocidade constante, então a velocidade é constante, portanto, eu sei que a força resultante é zero. Se você tinha me perguntado como que eu faço para mostrar, professor, que a velocidade é constante, daí eu tenho toda a dedução. Escreve, ó. Velocidade é igual a constante, portanto, força resultante é zero. Então, isso já demonstra que toda a tua dedução a seguir é a partir dessa consideração. Então, nós vamos ter o quê? Que, para ser constante, Px tem a mesma intensidade de F2, concordam comigo? E que a normal tem a mesma intensidade do Py. Mas o que eu quero descobrir aqui, ó, primeiro é a massa desse carrinho. Então, eu vou escrever que peso x vai ser o quê? Peso, que é mg. Vou falar que a massa desse carrinho é um mzão. Vezes o seno de θ. Professor, por que seno de θ? Se você não lembra, jovenzinho, volta lá na aula de decomposição de forças que eu deixei pronta a equaçãozinha do Px para você. Era peso vezes o seno de θ. E peso é mg. Como eu quero descobrir a massa mzão, ó, eu sei que a gravidade é 10, seno de θ é seno de 30, que é 0,5. Professor, por que é 0,5? Lembra da tabelinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe raiz no 2 e raiz no 3, blá, 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 blá. Lembra? Então, de lá, seno de 30 é 0,5. E a força 2, ele deu no desenho para nós, ó, que ela vale 60 newtons. Portanto, a massa vai ser 60. 10 vezes 0,5 é 5, que ficou multiplicando a massa mzão, e eu vou passar dividindo. Portanto, a massa mzão, jovens, ela vai ser igual a 12 quilogramas. Então, ó, fiz essa continha olhando para a situação 2 para descobrir a massa mzão. Agora eu pego e olho para a situação 1. Na situação 1, também se move com velocidade constante, portanto, eu posso afirmar que a força resultante no sistema, ela tem que ser igual a zero, porque a velocidade é constante. Legal. Então, eu vou escrever de novo para o Px. Ó. Px é igual a força F1. Tem que ser igual para que ela se anule e a resultante seja zero. Quem que é a força Px? É o peso total daquele sistema vezes o seno de θ, que é igual à força 1. Quem que vai ser o peso total? A massa do carrinho mais a massa do bloquinho. Tudo isso vezes a gravidade, vezes seno de θ, igual a F1. Então, ó, lembram que eu disse para vocês que eu ia considerar o bloquinho e o carrinho um corpo só? Então, a massa desse corpão todo é o quê? A massa do carrinho, que é o mzão, mais a massa do bloquinho, que é o mzinho. A massa mzão eu já calculei, eu sei que é 12. A gravidade é 10. Seno de θ é seno de 30, que é 0,5, já tínhamos usado aqui. E a força F1, o exercício disse para nós que é igual a 80. Então, ó, vai ficar 12 mais mzinho igual a 80. E aí, jovens, 10 vezes 0,5 é 5, que estava multiplicando, eu passo dividindo. 80 divididos por 5 vai ser 16. Só deixa eu confirmar com a Andressa aqui, porque vai que de cabeça faz essa conta errada. Mas eu acho que é assim. 80 por 5 é 16. E aí o 12 que estava somando, jovens, ele passa subtraindo. Então, no final do dia, 16 menos 12 vai dar 4 quilogramas. E 4 quilogramas era a alternativa B. B de bonito, B de belos, de bacanas. Bonito exercício, né? De uma elegância de resolução sensacional.
Você deve estar se perguntando, professor, por que você fez primeiro o sistema 2? Porque eu vi, jovenzinhos, que se eu fosse trabalhar com o sistema 1, eu ia precisar da massa Mzão do carrinho e Mzinho do bloquinho, e eu não tinha nenhuma das duas. Então, aqui eu calculei primeiro a massa Mzão, para depois pensar nas duas em conjunto. Bom? Deixa eu ver aqui. Piekarski não está me escutando? Mais alguém não está me escutando, jovens? Ficou mudo? Será ou você nunca me escutou, senhora e senhor? Quem está me escutando, manda. Eu estou escutando. Eu tô escutando. Tá, Eu tô te ouvindo. Eu tô escutando. tá. Piekarski não está escutando. Depois eu mando um recado para ele ali. Jovenzinhos, se tiverem mais perguntinhas de conteúdo, mandem aí. Vai lá. Senhor, falta menos de 1 minuto pra acabar o Zoom ali. Pois é, vai acabar a nossa aula, jovenzinhos. E nós temos só mais 2 minutinhos de aula também e já vai encerrar. Então, nós encerramos nossa aulinha por aqui. Eu agradeço a atenção dos senhores. Nos vemos de novo na semana que vem. Não esqueçam de fazer as atividades. Qualquer problema, manda um e-mail. Tá bom? Me dê um tchau bem bonito, jovens. Professor. Você pode explicar rapidinho o que é um podcast? Que eu não- Um podcast é só um áudio. O que é pra fazer? É só um áudio. Um áudio Mas o que a gente tem que falar sobre nesse lei áudio? de Newton. Só. Ah, tá. Qualquer uma? Qualquer um áudio. Só sobre lei de Newton. Uma delas ou as 3 você pode escolher. Beleza.